Olá amigos, sou irmão Amado, estou aqui para mais um vídeo. Neste vídeo vamos estar falando hoje sobre a imagem da besta. Vamos estar falando sobre o sinal, que é conhecido como marca, né? Sobre o nome da besta e também o número do seu nome. Vamos estar lendo já em Apocalipse capítulo 13, versículo 15 ao 18, o qual o texto vem nos dizendo assim, né? E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Né? Então, nós vemos aí, né, já de início, no versículo 15, o falso profeta, ele dando vida, né, aí à besta, a imagem da besta. E também nós vemos aí, amados, né, que foi também lançado aí uma pena de morte para aquelas pessoas que não adorassem a imagem da besta, aquelas que não prestassem reverência a ela. E nós sabemos, amados, que tudo isso daí, né, vai ser, como está aqui, já aconteceu há muito tempo atrás. Né? E daí a gente já podemos provar hoje que já aconteceu. É que muitas pessoas não buscam aí a raiz do assunto, a história verdadeira, mas já aconteceu no passado. Né? Mas aí já está profetizando que também vai acontecer novamente. Né? Aí será uma aliança política e religiosa para que possam manter o povo aí controlado. Né? Como se diz aqui, né? Vão colocar uma marca, né? Uma marca na mão, né? Aí, que será uma forma, o que será isso aí? Uma marca na mão, outra na testa, uma forma de perseguir, uma forma aí de poder controlar todos os seres humanos aí nos finais dos tempos, né? Então, nós podemos ver aqui, amados, né? Muitas pessoas, eles têm entrado em contato conosco aí pelo WhatsApp, outros têm mandado mensagens perguntando algo sobre esse assunto, porque vem muito falar. Hoje nós vemos nas redes sociais, a mídia ela está apresentando muitas coisas sobre esse tipo de programações, tipo de eventos para o final dos tempos, principalmente aí, né, muitos, como se diz, muitos cientistas, os quais já construíram aí humanoides, né, robôs humanoides aí, os quais eles agem quase completamente como um ser humano. Já não faz como um ser humano legitimamente, porque tudo nele tem que ser programado. Mas o caminhar dessa alta tecnologia está para quê? Para que chegar um tempo qual a máquina vai dominar o ser humano. Pode ver aí, já há muitos humanoides, muitos que eles já se comportam como um ser humano, agem como um ser humano, trabalham como um ser humano, onde muitas atividades humanas já têm se descartadas dos seres humanos, passado para os humanoides. Né? Então, é dessa forma. Né? Então, nós podemos ver, amados, e o que nós podemos explicar para vocês hoje. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu sei que vai ter muita contradição, às vezes, de alguns céticos, né? Porque muitos acreditam naquilo que lê. A maior parte dos denominacionais, né, aqueles que ficam lá abaixo como se diz, abaixo dos púlpitos, né, abaixo das plataformas onde ficam ali os sábios religiosos, eles eles creem naquilo que está escrito. Não, eu creio, a Bíblia diz assim, eu creio na Bíblia, só que não obedece à Bíblia. E essa é a questão, ele crê na Bíblia porque ele ouve alguém lá em cima falar que é assim e ele acredita daquele jeito. Mas quando ele pega a sua Bíblia, ele pega o assunto que ele quer tratar e vai na sua internet e pesquisa, ele vê que é totalmente diferente do que aquela liderança quis passar para ele, ensinou para ele.
né? É assim que o entendimento vai sendo aberto, assim que você vai adquirindo conhecimento, sabedoria e entendimento, e a sua consciência vai sendo despertada de todo o engano religioso, o qual todos nós nascemos nele, certo? Nascemos desde de criança, infância, juventude e até a velhice nossa, aprendemos assim, porque eu gosto sempre de repetir o que o sistema mundial tem feito com as pessoas. Aquele provérbio 22:6, instrui o menino, ou ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Por isso, hoje, eu, com o conhecimento que eu adquiri com o tempo, aí em meditações, também buscando, pesquisando, eu posso dizer para vocês com certeza que a imagem da besta, ela não é nada semelhante àquilo que é apresentado de forma escrita, não, certo? Não é aí um dragão de 7 cabeças, ou então uma hidra de 7 cabeças com 10 chifres, não. Ela também não é aí um carneiro que surge da terra aí com um chifre maior e um chifre menor. Também não é uma estátua aí gigantesca de ouro ou pedra-sabão, não, como existe muitas hoje aqui no nosso país, como também em vários países, né, aí no Ocidente e em outros países, existem muitas estátuas assim, né, gigantescas, e ali onde o povo também presta reverência àquilo, né? Aqui no nosso país mesmo tem estátuas gigantescas aqui em alguns estados que as pessoas prestam reverência. Então não é nada disso. Eu vou estar lendo aqui e mostrando para os irmãos o quanto que é importante pesquisar para você ficar por dentro dos assuntos. Aqui diz aqui, ó, né? Vamos estar vendo aqui, né? O que é a imagem da besta? Ó, a imagem da besta é o simbolismo de um sistema, certo? Aqui fala aqui, ó, é o simbolismo de um sistema, né? Então, o que quer dizer sistema? Sistema quer dizer modo de governo, ou modo de administração, ou modo de organização social, né? Como que é formado o modo de governo? O modo de governo, ele quer dizer assim, república federativa presidencialista, certo? E uma república, ela é formada aí por representantes eleitos temporariamente. Federativa, como dizer, República Federativa, então federativa vem de federação. Federação quer dizer união de estados e municípios e Distrito Federal com autonomia e direito de reger as leis próprias. Aí presidencialista ou presidencialismo, né? Aí quer dizer, o presidente concentra-se nas funções de chefe de estados e governo. Por exemplo, primeiro estado, né? Reis e presidentes de repúblicas. Segundo estado, governos, né? Quer dizer, primeiro-ministros e chanceleres, né? E depois também, outro significado de sistema, né? Sistema é o simbolismo de uma ideologia. O que é ideologia? Ideologia é conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas, religiosas e individual ou coletiva, né? Aí diz aqui, ó, convicção filosófica, né? É aquilo que um indivíduo ou um grupo de indivíduos acreditam ser inegociáveis, após reflexão, definindo uma postura durante toda a sua existência, quer dizer, durante toda a vida. Depois, aí tem ideologia social, quer dizer, conjunto de ideias, crenças, valores e concepções, né? Conjunto de ideias, crenças, valores e concepções que moldam as formas de como as pessoas interpretam a realidade e posicionam-se no mundo, né? Depois também ideologia social política. Ideologia social política quer dizer assim, é um conjunto de estrutura, não, é um conjunto estruturado de crenças e valores e objetivos que orientam uma organização da sociedade, o papel do Estado e políticas econômicas. Ela molda ações políticas e ajuda os cidadãos a compreenderem questões complexas, posicionando-se geralmente no espectro da esquerda, centro e direita, né? Depois já vem para o lado das denominações religiosas, né? Aqui, ideologia social religiosa. Combina crenças, valores e normas, regras, né? Quer dizer, doutrinas, essas coisas. Religiosa combina crenças, valores e normas religiosas para moldar a organização social, políticas públicas e comportamento coletivo. Ela atua na interseção da fé com questões sociais, econômicas e políticas, podendo promover justiça social, guiar conduta,
conduta moral e servir como um instrumento de controle social e poder, né? Depois, ideologia social econômica. Olha para vocês verem quantas coisas, né? Ideologia social econômica, né? Ou socioeconômicas, são conjuntos de crenças e valores normativos que definem como uma economia e sociedade devem funcionar, visando objetivos com igualdade, liberdade e eficiência, ao contrário das teorias econômicas puramente explicativas. Elas moldam a estrutura de propriedade, o papel do Estado e a distribuição de recursos, né? Então, para vocês verem aí, como eu estava dizendo, besta ou imagem da besta, né? Não tem nada a ver com aí um animal horrível, terrível, poderoso, com 7 cabeças e 10 chifres, né? Com nome cheio de blasfêmia nas suas cabeças, aí nos seus chifres, e também depois aí que vem destruindo com os pés, com garras e devorando tudo, não, certo? E também não é aí um carneiro que sobe lá furioso da terra com um chifre maior e um chifre menor. Também não é uma estátua aí gigantesca de ouro ou de pedra-sabão, como nós já conhecemos, né? Que existiu no passado e também existe hoje aqui na Terra, né? Então não é nada disso. Fala de sistema que rege de 3 formas, né? Um sistema que é dividido em 3, né? Então, sistema político, sistema religioso e sistema econômico. Então, política, religião e economia, certo? Isso aí, né? Esse sistema é a imagem da besta. Como vocês vão vendo aí nas fotos, aí, né? Nas imagens que eu vou colocando as fotos, né? Porque isso é para dar um pouco de vida no entendimento, ok? Então é dessa forma. Não tem nada a ver aí, amados. Você que nos perguntou, estava preocupado aí com os humanoides, né, com aquilo que estão criando, aí óculos, né, que para as pessoas colocarem e ver, é um tipo de um jogo, né? As pessoas aí inventaram isso e muitas pessoas estão preocupadas, muito preocupadas com muitas coisas, mas não se preocupa não, preocupe com o hoje. O amanhã não te pertence, o hoje te pertence. Na hora que você abriu o seu olho, você levantou da sua cama, ou de madrugada, ou ao romper a aurora, você levantou, sem preocupar daquele momento até a hora que você for deitar novamente, entendeu? For dormir novamente. É isso aí, porque o hoje pertence a nós. Daqui a pouco, quer dizer, o amanhã já não pertence. O fim do mundo, amado, você tem que ter contigo que o fim do mundo é aquele momento no qual você vai fechar seus olhos para sempre nessa estrutura física. Você vai lá para o cemitério, como muitos vão, certo? Vão lá, aí é o fim do mundo para você. A sua alma estiver preparada, ela volta para o pleroma, volta lá para a plenitude divina, da onde ela veio, para habitar esse corpo físico quando você foi formado no ventre da sua mãe, certo? Agora, se não estiver preparado, ela vai ter que ser purificada. É bíblico. 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 10 ao 15. Lê lá para você ver. Você vai ter um entendimento ali. Se você meditar, você pesquisar e meditar, você vai ter um entendimento ali. O Salomão mesmo, eu gosto muito de citar esses textos, né? Aí, Salomão, ele escreveu lá, Eclesiastes 12:7, a carne, a estrutura física, a óssea, ela vai para a terra, vai para o pó, onde ela foi formada. E a alma, o espírito volta para o Altíssimo que o deu, certo? Então, para você ver que tem uma divisão, uma separação aí após a morte. Então, isso que é importante é você estar meditando no hoje, o que você pode fazer de bom hoje. Tem muitas pessoas profetizando arrebatamento, eu sei quando vai ser, agora eu já sei, sabe nada, né? Há muito tempo, eu desde quando me conheço por gente, assim, eu pude ter entendimento, um ditado popular, conhecer por gente, né? Acho que você também já ouviu falar dessa forma. Eu ouço falar de arrebatamento pelas denominações religiosas, agora também aí, certo? Nesses tempos agora, muitas pessoas falando nas redes sociais sobre arrebatamento, que vai ser tal dia. Ó, eu fico com Mateus 24:36, que ninguém gosta desse texto, porque falam que é acréscimos, né? E heresia. Mas eu digo para vocês, como está escrito ali, ó, né? O mestre falou assim, ó, quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os mensageiros do Xamaim. Quer dizer, aí na sua Bíblia vai estar anjos, né? Mas ali os Ions, os mensageiros lá do Xamaim, quer dizer, os espirituais, nem eles sabem, certo? E também nem o Filho, quer dizer, ele disse assim, nem eu sei, mas somente o Uno, poderoso, o Pai, o Abba divino,
aquele que é inominável, aquele que, certo, jamais foi visto por olhos, aquele que não é aquele que você, quando fala o nome do Altíssimo, você pensa que é alguém sentado num trono aí nas alturas, aí barbudo, cabeludo e está de olho para você, não. O Altíssimo, o Uno, ele está preocupado com a sua vida espiritual, porque o que interessa para ele é a sua alma, certo? Não é essa carne, não é o corpo físico, certo? E ele também, ele não condena ninguém, não. Ele mandou seu filho aqui, certo? O emissário divino, para nascer de uma maneira pura e viver puro até depois morrer, certo? E depois ressuscitar e desaparecer, certo? Para nos ensinar que nós temos que algo para ser liberto aqui de dentro dessa estrutura física, é a alma, e ser purificada pelo o conhecimento, pela sabedoria divina e também pelo entendimento, o qual está aqui. 2 Pedro 3,18, o apóstolo Keffer chegou a despertar sua consciência ao exato conhecimento da verdade, quando ele disse, né, mas antes cresçam na benevolência e no entendimento do Salvador ungido. Na sua Bíblia vai estar Jesus Cristo, na outra vai estar Yahshua, Mashiach, a outra vai estar Oxalá, a outra vai estar Yeshua, mas assim, ele disse, ó, mas antes cresçam, né, no entendimento, na benevolência e no entendimento do Salvador ungido, o emissário divino que veio trazer isso para nós. Qual que é que ele vai trazer? Você saber que você é responsável pela sua centelha divina, a tua alma. Ela tem que ser purificada para voltar para lá, senão ela vai ter que passar pelo fogo para ser purificada, para depois, se não conseguir ainda alcançar a purificação, ela vai ficar por aí, ó, reencarnando, reencarnar. Não acredito em reencarnação, não acredito porque não quer. Porque a ressurreição surgiu há algum tempo atrás, aí, né? Quando, há uns anos atrás, há uns séculos atrás, quando um imperador com a sua esposa não concordava mais com reencarnação, porque ela fica sabendo do sofrimento que a alma passa depois, aí pôs ressurreição. Hoje na Bíblia é ressurreição, né? Então é dessa forma, meus amados, né? É dessa forma aí. Então, é você se preocupar com você. Não se preocupe com o teu vizinho, nem com a tua esposa, nem com o teu irmão, com ninguém, não. Se preocupa com você a partir de agora, a partir de hoje, para que você possa entender o que nós estamos falando aqui. Não existe esse negócio aí de besta, de animais, é horrível, não. É o sistema o qual está dominando a sua vida hoje e já vem dominando há muito tempo. Nós vamos passar para frente aqui, certo? Onde nós vamos estar explicando mais aqui agora sobre o sinal, né? O versículo 16 fala que foi dado aí, foi ordenado também a colocar um sinal na mão das pessoas, né? Um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse o sinal, ou então o nome da besta, ou então o número do seu nome aí na sua mão direita ou na sua fronte, como se diz, né? Hoje nós vemos aí na mão direita, aí se você pesquisar o chip biológico em Minas Gerais, você vai ver que muitas pessoas já têm o chip, tem pessoa que tem até 8 chips no corpo, você vai ver aí nas reportagens. E depois também você vê que há muito tempo, quando a gente trabalhava até aí nas regiões aí, né, nas fazendas com gado, aí já era colocado uma plaquinha na orelha do gado com código de barra. Hoje já não é mais aquilo, hoje é através aí da alta tecnologia, é através do sangue do animal, e depois também coloca até um microchip, né, pequenininho assim, também de um grãozinho de arroz, no animal mesmo, aí num animal de estimação. Se ele for sequestrado, a pessoa sabe estar, colocam até nos filhos hoje. Às vezes, se não é no corpo, mas é aí numa roupa do filho, na bolsa do filho, mas muitos já colocam, às vezes, no corpo da pessoa, para que saibam que está, se acaso ser sequestrado, for sequestrado, né? Então, aí, ó, né, o sinal, como nós vemos aqui, que está escrito aqui, né? Está escrito aqui, também, aqui, ó, e faz com que, como se diz aqui, né? E faz com que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres seja posto um sinal na sua mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o nome do seu nome. Né? Então, olha aqui, ó, o número o sinal, né? O sinal foi o sinal que foi representado por, né? Bom, o sinal já foi representado. Você deve ter assistido algum filme aí, que você pode ver lá que passa as pessoas no braço, aqui no braço dele ali é um código de barras, certo? Um sinal. Mas não é isso aí também não, meus amados. Estou falando de uma marca aqui, mas não é esse sinal aí. Esse sinal já existe há muito e muito tempo, né? E também vê aqui, ó, tem uns que tem um triângulo, tem uns que tem um triângulo na mão, certo? Põe na mão de um triângulo, e ali a pessoa não pode apagar aquilo lá e não consegue, porque
é feito de uma maneira tecnológica, e depois o outro, esse que é o mais, assim, o que estava sendo mais divulgado hoje, é o chip B, né, que é o chip biológico, aquele que é pequenininho, tamanho de um grãozinho de arroz, que é aplicado aqui no dorso da mão, né, aplicado assim nesse lugar da mão, como você vê aí nas imagens, aí a pessoa recebendo o microchip no dorso da mão aí, né, e aí também fala assim, ali fala assim que é colocado na testa. Aí muitos já tem um entendimento espiritual que é no entendimento, na consciência. Ele tem que ter na consciência que ele está chipado, que ele agora não tem nada a ver mais com o autismo, ele tem a ver só com o governo mundial. Ele está dominado a sua mente. Mas se você pesquisar também, você vai ver que lá no exterior aí, na NASA, já é o pessoal lá, né, do exterior, os cientistas já fizeram cirurgia no cérebro de pessoas paraplégicas, né, e colocaram ali um chip no cérebro, o qual a pessoa, com o tempo, começou a ter os seus movimentos novamente, né? E aí é dessa maneira, meus amados. Às vezes nós colocamos algumas imagens aqui, mas não podemos colocar muitas coisas, porque dá aí vídeos mesmo, porque tem um negócio de direitos autorais, né? Que as pessoas aí não concordam, eles pensam que nós estamos querendo ganhar dinheiro com isso. Então, o que importa para mim, amados, eu não sei como as pessoas entendem. Não comentam meus vídeos, não gostam às vezes de participar, mas só que tem uma coisa, o que interessa para mim é você ficar sabendo de alguma coisa para você pesquisar. Sair do engano religioso, deixar de ser cauda, passar a ser cabeça da forma espiritual, certo? Ah, a cabeça é aquele, não, cabeça é aquele que obedece. Mas você tem que aprender, mas a buscar uma maneira de desenvolver o seu lado espiritual, certo? O despertar da sua consciência. Espiritualmente, você deixar de ser cauda, ser arrastado por líderes religiosos, por sábios da internet, e aí que monta um grupo para ver você ali todo mês, ali também, igual nas denominações, participando de Partido Pão, você tem que fazer isso, fazer aquilo, aquele cara te coloca como um líder, não, você tem Bíblia, você tem internet para você pesquisar e buscar a verdade do assunto que você quer tratar. Certo? Aqui nós estamos aqui somente para te informar sobre alguma coisa, por isso nosso vídeo não é muito extenso, máximo 30 minutos, às vezes tem que chegar a 40 minutos, mas é um assunto só para você ir lá e pesquisar, entendeu? E sair debaixo do poder humano, sair debaixo. O mestre vem ensinar isso para os apóstolos passaram, deixaram escrito para você possa hoje ser independente no sentido espiritual de aprendizado, ok? Então é aí para você ver, ó. Depois também. Como eu disse aqui, não é um código de barra. O código de barras, amados, ele já existe, né? O código de barra já existe há muito tempo. O código de barra já existe há muito tempo. Você pode ver, se você pegar aí um código de barra agora, um pacote de arroz, um pacote de trigo, um pacote de açúcar, de feijão, qualquer coisa que tiver na tua casa, você pega ele e conta ali, ó, 30 risquinhos. Embaixo tem 13 números. E nesses 13 números, o começo dele, ali, dos 13 números, é 789. Você multiplica 89 vezes 7, vai dar 623. Você soma 623 mais 13 e mais 30, ou 623 mais 30 e mais 13, vai dar 666. Há muitos séculos atrás, você já vem, o ser humano vem comendo na mão da besta, do sistema mundial. Que eu já falei, lembra aqui, ó, é o sistema, certo? É a ideologia de um sistema, certo? Então, pode ver, mas há muito tempo que as pessoas já vêm comendo na mão da besta, né? Como diz aqui, sistema, né? Quer dizer, a imagem da besta é o simbolismo de um sistema, né? Depois é o simbolismo de uma ideologia e assim por diante, como nós lemos, que você pode pesquisar também e descobrir mais ainda a verdade que nós estamos falando, né? Se você também pegar aí, ó, hoje fala sobre nova ordem mundial. Eles falam que não é o nome da besta, não, mas é o que mais apresenta hoje é nova ordem mundial, certo? Porque a pessoa tem que obedecer tem que ter o código de barra para comprar ou vender, e hoje tem que obedecer a nova ordem mundial, né? Uma ordem que fez um ecumenismo mundial com todos os países, o qual hoje, olha para você ver, nós estamos todos dominados pela alta tecnologia, todos nós. Não adianta você falar que não, porque você tem um celular como eu tenho, eu estou falando com você que está aí do outro lado do mundo, ou está aqui no Brasil, em qualquer estado, ou aí nos estados mais próximos do nosso país, aqui no nosso Brasil, né? Ou aqui mesmo na nossa cidade, você está me ouvindo falar através, nem estou te vendo, nem você me vendo, né? Às vezes nem nos conhecemos, assim, pessoalmente, mas você está aí contactado comigo, eu estou aí conectado com você e você comigo, e nós estamos aí em contato direto, porque a nova ordem mundial é o sistema mundial trabalhando na nossa vida e nos dominando por isso, porque hoje você não tem como mais ficar sem uma internet,
porque é muita informação, e essa eu digo que foi uma porta aberta que o Altíssimo abriu para que hoje as almas possam ser libertas, você possa entender o que é despertar da consciência, não é você ficar esperando arrebatamento, que aí depois você vai e teu irmão vai ficar, não. Se você não libertar a tua alma até o dia da tua morte, dessas coisas erradas do mundo aí, como está ali, pode ler para você, para ser melhor, não precisa explicar aqui, lê 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, e vê o que enquadra ali na sua vida, o que você já deixou, o que ainda você tem que deixar, está ali, certo? Tudo ali. Então, está tudo escrito. Agora, as pessoas talvez estão esperando arrebatamento e está aí com ira, com inveja, com ódio de mal do outro, ou um de um grupo falando mal do outro grupo, e assim por diante, e está ali dentro desses versículos aí, amados, né? Aí fala de arrebatamento. Aí eu vou ser arrebatado, e não vai ficar, não. Eu vou ser assunto, a minha alma vai ser assunta depois lá ao pleroma, a plenitude divina, se eu buscar a libertação dela daqui para frente, ver o que é que está me incomodando, que pode querer me causar e impedir a libertação da minha alma para aquele dia, certo? Talvez eu não consiga, se eu não conseguir, eu vou ter que passar lá pelas trevas exteriores, como disse o mestre, né? Vai passar lá para ser purificado pelo fogo, né? Como disse o apóstolo Saulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, assim por diante, né? Então, o versículo 17, amados, ele diz assim: para não poder comprar ou vender se não tiver a marca ou sinal, o nome, né, da besta ou o número do seu nome, né? Aí, como eu estava dizendo para você, o código de barra é para transação comercial, como diz aqui, ó, sinal ou marca, código de barra para transação comercial de exportação e importação de produtos internacionais, né? Então, você somando aí 7, 80 vezes, você vai dar 623. Você conta, pega 623, mais 13 números que está embaixo, mais 30 risquinhos, dá 666, ok? Então é isso daí, meu amado. Então aí, ó, quem não tiver aí, isso daí, se você tem uma fábrica hoje, uma indústria ou uma pequena indústria, você vai começar a exportar para o exterior. Você tem que ter esse código aqui. Tem também uma parte que diz que é 666 ou 616. Então, qualquer um desses dois que der, para transação comercial, vai dar. Não sei se. Só sei que o 666 é multinacional, isso aqui, como diz aqui, ó, né? Para exportação de produtos internacionais. Agora, 616, eu não sei para que essa aí internacional, quer dizer, interestadual, não sei. Mas nós pesquisando, nós vamos descobrir um dia para que é isso daí, ok? Né? Então, como diz aí, diz para você conta 30 barras, conta 13 números, multiplica 7 vezes 89, 89 vezes 7 dá 623 e vai dar 666. É isso aí que a pessoa fica preocupada. Você já está comendo na mão da besta há muito tempo, é que você não tinha entendimento para isso, certo? Mas hoje você vai ver. Você vai parar de comer arroz e feijão? Claro que não, certo? Você vai entender que é para despertar a tua consciência, que nós somos dependentes, né, do Altíssimo nessa questão. Nossa alma depende do Altíssimo. A nossa matéria física é totalmente dependente do governo humano. Ah, mas não é? Mas claro que é. Você tem que trabalhar, você tem que pagar impostos, você tem que comer, você tem que vestir, você tem que calçar, você tem que pagar o imposto da sua casa, do seu carro, o IPVA do seu carro, você tem que comprar material para os seus filhos estudar. É tudo você tem que fazer através de obediência, produzindo e reproduzindo para o governo mundial. É assim, dessa maneira. Então, o espiritual é uma coisa, o físico e o material é outra. O físico depende do material, o material sustenta o físico. Agora, a alma não. A alma tem que ser liberta daquilo que é materialismo, que o físico ainda se comporta com ele, né? E deixar aquilo que faz mal para a alma, certo? Se você deixar de comer porque acha que faz mal para a alma, você está errado. Aí deixar de comprar uma roupa bonita, você aí se cuidar, se zelar do seu corpo físico aí, né? Então, higiene, a sua higiene pessoal, da maneira que você quiser fazer, aí você está errado, né? Aí você tá contra a natureza divina, certo? Está contra, porque o Altíssimo, ele habita naquilo que é puro, ele gosta de pureza. Não ele gosta de sujeira, não, de maneira alguma. Então, mas há muita coisa para nós meditarmos e estudarmos para chegarmos a um exato conhecimento da verdade, daquilo que nós queremos tratar. E não é da maneira que muitas vezes é ensinado, não. Da maneira que você pega, você ouve, como você está me ouvindo. Você pega a tua internet, a tua Bíblia, vai buscar o entendimento, vai buscar o conhecimento para adquirir sabedoria e entendimento da sua forma. Um dia você liga para mim, ou entra em contato comigo, ou comenta nos meus vídeos, fala assim, ó, eu descobri, meu irmão, eu descobri.
Começa a comentar nos nossos vídeos para nos ajudar aí, para que o algoritmo, né, o YouTube, ele começa aí também ver que os nossos assuntos para aquelas pessoas que precisam de entender sobre muitos assuntos quais estão ocultos ainda das suas vidas, porque as lideranças religiosas e políticas andam ocultando e, às vezes, distorcendo para que elas não venham descobrir o exato conhecimento da verdade do assunto que eles querem tratar, ok? Então, nós vemos aí, ó, né, o nome da besta, né, é representado por 3 classes, né, 3 coisas. Código de barras, microchip, o chip B, né, microchip é o chip biológico, e a IA, que é a inteligência artificial. Aí, ó, olha nas imagens que eu vou colocar aí, ó, aí os humanoides aí. Tem até um que veio para o Brasil aqui, tem uma reportagem que ela deu aí, ó, tá escrito aí, você lê aí para você ver, que aí fala também que ela falou de destruir a raça humana, né? Então, meus amados, é tanta coisa que se nós formos aí, né, buscar mesmo assim para nós aí aprofundar mesmo no entendimento, vai muito tempo. Tem que fazer vídeos e mais vídeos, mas de um assunto só. Aqui fala também que o último versículo, que é o 18, fala assim que aqui está a sabedoria, né? É aquele que tem inteligência, aquele que tem vontade de saber mesmo, sabe? Descobrir a verdade, calcule que é o número de um homem, o seu número é 666, né? Pode ver que quem criou o código de barra foi um homem. Então, esse também aí é responsável pelo número 6. Mas só que, espiritualmente dizendo, porque aí já vai para o lado espiritual, né? Fala número de um homem, não está só falando do físico. Satanás, o Altíssimo, ele é conhecido como o 7, né? O número do Altíssimo é o 7. Ou então, lá aí na maçonaria, lá, os Illuminati conhecem como o número 10, né? Certo? É por isso que aqui no Brasil, você vai ligar para as autoridades para socorrer você, é um número, igual para a polícia, em comparação, para a polícia. Você vai ligar para a polícia, é 190. Lá no exterior, lá já não, é 911, quer dizer, um passo além do Altíssimo, 911, quer dizer, 11 de setembro, mas é 911, quer dizer assim, que eles estão um passo além do Altíssimo, porque o Altíssimo é 10, na maçonaria pelos Illuminati é 10, número 10, certo? Mas daí, eles não colocaram 911 porque eles querem dizer que estão um passo além do Altíssimo. Maligno, isso é estratégia maligna, certo? Demiurga, arcôntica, satânica, demoníaca, né? É tudo isso daí. Então, mas só que espiritualmente vem dizendo sobre Nero, o imperador Nero, aquele que lá do ano 64, que mandou cortar a cabeça do apóstolo Paulo, tocou fogo em Roma, né? O incendiário lá, deportou os judeus, quer dizer, os israelitas, os judeus, tudo para Jerusalém novamente, para Israel, e assim fez um monte de coisa, né? Matou a sua mulher, e depois marido de casou com um homossexual, e aí a história. Se você pesquisar, você vai descobrir sobre a história de Nero, o imperador Nero, que reinou aí por volta acho que do ano 60 a 68, aí eu sei que ele foi responsável pela morte do apóstolo Paulo. Agora, eu também acho que foi pela morte do apóstolo Kéfas, né, que é o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Saúl, ele morreu em 64, o apóstolo Kéfas já foi, o Pedro já foi mais para frente, foi por 67 ou 68, por aí, né? Então, Nero, ele é um representante do número 6, certo? Ele é o número 6. Aí vem depois, futuramente, né? Aí por volta do ano de 80 para 90, 95, aí na época do apóstolo Elrana, que é o apóstolo João da ilha de Patmos, surgiu o imperador Domiciano, né? O qual também, aí depois ele foi muito mal, ele foi um daqueles que perseguiram muito os gnósticos. Hoje nós falamos gnóstico, você fala, é heresia, gnose quer dizer conhecimento daquilo que é divino, aquilo que é espiritual, e gnóstico quer dizer conhecedor. Gnosticismo não, gnosticismo foi um movimento gnóstico cristão universal fundado por Samael, né, e também por Robolu, aí, a partir do ano de 1950. Aí eles latinizaram, europeizaram, tudo colocaram lá, já não era mais falar uno divino, não era falar mais aí o Altíssimo, né, aí o Todo-Poderoso, o Supremo, né, eles colocaram já falar assim, Pai, Deus, né, Jeová, essas coisas aí, colocaram Deus, Zeus, essas coisas aí, né? E depois, aí já não era mais também o emissário divino, o Salvador, né? O nosso mestre ungido, não. Ele começou a colocar lá também, pode ver que aí chama Jesus. Os estudos não é assim, não condiz com os estudos cristãos nem católicos, mas só que os nomes pagãos eles colocaram. Mas esse tempo aqui da perseguição eram os gnósticos, eram os conhecedores da verdade,
aquela verdade ensinada pelo mestre que os apóstolos ensinaram, o qual Roma, depois aí, a Roma ela modificou tudo, fez o que quiser, porque ela ficou com mais de 1000 anos, aí com os pergaminhos, os escritos dos apóstolos, livros, tudo nas suas mãos, distorceram, fizeram o que quiseram. E depois também Martim Lutero disse que reformou nada. Ele só saiu de lá e fundou a denominação para ele, mudou, fez lá uma doutrina religiosa para ele, só que a reforma que ele fez aí não adiantou nada, continua o Império Romano, hoje o Papado Romano, mandando em tudo, mesma coisa. Então, Domiciano é o segundo número 6, certo? Aí é Domiciano. Depois, quem que é o terceiro para dar 666? Porque, na verdade, como eu disse, o 7 é o número do Altíssimo, né? É o 7, o Todo-Poderoso. Agora, isso que nós conhecemos pela Bíblia também, viu, meu irmão? Não estou aqui acrescentando nem diminuindo nada. Eu estou indo aqui porque nós temos uma Bíblia, uma Escritura, então nós vamos estudando, vamos entrando. Tem muita coisa para a gente destrinchar ainda, né? Se der tempo para destrinchar. Mas só que tem uma coisa. Então, como a Bíblia diz que ele é o número 7, Satanás é o número 6. Então, 666 são de marionetes de Satanás, como um foi Nero, né? Aí, por volta do ano 60, aí antes, depois do mestre Salvador Ungido aí, tempo dos apóstolos. Depois foi Domiciano, no tempo do apóstolo Johanna e João, aí na ilha de Pátio, que é o número 6. Agora, o outro número 6 é aquele que está por vir. E muitos falam que é Emmanuel Macron, outros falam que é outro, não sabe, ninguém sabe direito quem que é. Se for um e for outro, que seja, mas esse que vai trazer o último, vai unir os 3 6, Nero, Domiciano, e aí, né, como se diz, o antimachia, o anticristo, esse um que vai aparecer como, aí que vai ser o líder supremo mundial, que vai constituir, vai criar uma só religião, um só partido político, né, uma só política, uma só economia, tudo vai ficar na mão dele, ok, meus amados? Então, nós vamos ter que ficar por aqui, mas senão o nosso vídeo fica muito extenso, né? Mas aí já é para vocês entenderem, né? Quem estava em dúvida aí, que a besta é um sistema político, religioso e econômico, certo? O qual, daí saiu 2 sistemas que regem a humanidade. Esses 3 criaram 2 sistemas, qual que é? Um é o sistema religioso e o sistema político, certo? E o sistema religioso e o político, eles comandam a economia, certo? Eles comandam, certo? O Papa, ele é uma marionete, certo? O Papa é considerado como falso profeta. É por isso que muitos falam assim, o Papa João Paulo II vai ressuscitar, não sei o quê. Eu não sei se vai ressuscitar ou não, também para mim isso daí não importa. Mas o importante é que você entender que o Papa, o Pontífice, ele é o falso profeta. Por que é falso profeta? Porque ele é o enganador de toda a humanidade, porque o catolicismo romano foi o que criou a Bíblia e pegou, distorceu tudo, sabia da verdade e ensinou tudo errado. É o falso profeta, certo? Então, aqui fala sobre o falso profeta, né? Então, o Papa é o falso profeta, certo? O anticristo, o antimachista, esse vai vir, vai aparecer ainda, ele vai surgir ainda, certo? Então, besta é o falso profeta. Quer dizer, besta é um sistema formado por política, religião e economia. E domina, o qual foi criado 2 sistemas para dominar a humanidade, certo? É a política e a economia. Quer dizer, o sistema político, né, aí para dominar o povo através de comandos, né, políticos aí de presidencialismo, Estado, como se diz, municípios, assim por diante, sabe? E aí depois a religião para dominar as pessoas na sua crença, na sua fé, né? Através do que aí de uma lavagem cerebral, através de institutos denominacionais, né? Aí curso teológico e muitas dessas coisas aí, sabe, meus amados? Então, é o que eu tenho que passar para vocês. Se houver alguma dúvida, algo mais, vocês pesquisem, para que vocês busquem também adquirir o seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria, seu próprio entendimento sobre o assunto que você quer tratar, ok? Então, besta é sistema. E sistema, certo? Ele é dividido, certo? Ele é dividido em várias partes do sistema, como nós vimos aqui, ó. Sistema, né? Ele quer dizer assim, ó, modo de governo, ou modo de administração, ou modo de organização social, ok? Então, vai pesquisando, comenta aí e pesquisa também. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, dá força para nós e vamos juntos, cada dia mais, um aprendendo com o outro, ok? Então, eu agradeço muito pela sua participação e ainda continuo sempre nas minhas meditações, pedindo que o poder do Altíssimo desça sobre a sua vida e da sua família
e a cada dia mais ele possa iluminar a sua vida, ele possa estar guiando a sua alma ao despertar da sua consciência. Então, vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo.